Hoje vou falar-vos de Dom Afonso Henriques. Ele foi o primeiro rei de Portugal. Foi tão famoso pelas suas conquistas que lhe deram o cognome de Conquistador. A sua coragem e força deram a base para o início do novo reino, o Reino de Portugal. Venham, acheguem-se, acheguem-se, contar-vos-ei esta história. Esta história que é cheia de drama, mas também de lendas e guerras. O pai de Dom Afonso Henriques chamava-se Dom Henrique de Borgonha e sua mãe era Dona Teresa de Leão e Castela, que eram donos do condado portucalense. Dom Afonso Henriques perdeu o pai desde muito cedo, quando tinha apenas 3 anos de idade, e a pedido da sua mãe, Dom Afonso Henriques ficou sob a tutela de Egas Muniz. Egas Muniz nunca viu Dom Afonso Henriques como simplesmente o filho do rei, porque para ele, Dom Afonso Henriques era como um filho seu, e como seu filho criou-o, ensinou-o na arte militar, nos estudos administrativos, no aprendizado de idiomas como o latim, nas artes liberais e ensinou a comportar-se como um rei, com toda a etiqueta e coragem. Dom Egas Muniz sabia que Dom Afonso Henriques precisava de estar preparado, pois como rei teria muitos desafios pela frente. Entre os desafios que Dom Afonso Henriques precisava enfrentar estavam a manutenção da autonomia do condado portucalense e também a expansão e reconhecimento de Portugal como um reino independente, tanto interna como externamente, coisa que o nosso rei muito ansiava. Para conseguir manter a autonomia, Dom Afonso Henriques teria de destruir a influência da família Trava em Portugal, porque quando Dom Henrique de Borgonha morreu e a sua mulher, Dona Teresa, casou com Fernão Pérez de Trava, ficaram os dois a reinar. Mas havia um problema. Fernão Pérez de Trava pertencia ao reino da Galiza, que era um dos reinos vassalos de Leão e Castela, do qual o condado portucalense queria ser independente. Isso fazia com que Fernão Pérez de Trava fosse considerado um inimigo dos ideais de independência do condado portucalense, fazendo com que muitos bons portucalenses, inclusive Dom Afonso Henriques e Dom Egas Muniz, não o vissem com bons olhos. Outra coisa importante para o condado era a sua expansão. Naquela época, por os reinos cristãos estarem em guerra com os muçulmanos, era uma ótima altura para a expansão dos reinos e condados cristãos. Para se consolidar como um rei de um território estável, Dom Afonso Henriques precisaria expulsar os reis muçulmanos do seu lado da Península Ibérica. Quando Dom Afonso Henriques fez 18 anos de idade, Dom Fernão Pérez de Trava deixou de ser o regente e o condado passou para Dom Afonso Henriques, que tomou a sua primeira atitude como conde. Como Dom Afonso Henriques não aprovava o casamento da sua mãe pela influência que ela dava aos castelhanos no condado portucalense, decidiu atacar os exércitos da sua mãe. Para isso, reúne as suas tropas numa região perto de Guimarães. Ao seu lado, tinha o seu fiel amigo, Dom Egas Muniz, aquele que lhe tinha educado e nunca lhe abandonou. Do lado de Dom Afonso Henriques, tinham os nobres portucalenses. Já do lado de Dona Teresa e Fernão Pérez de Trava, estavam alguns portucalenses e nobres galegos que apoiavam Dom Fernão Pérez de Trava, demonstrando os maiores receios portugueses, a influência de Trava nos assuntos internos do condado portucalense. Antes da batalha, reza a lenda que Dom Afonso Henriques foi orar numa igreja da região, a igreja de São Mamed. E qual não foi a surpresa do nobre Dom Afonso Henriques, que ao aproximar-se da igreja, houve alguém a convidá-lo a entrar. Ao olhar na direção da voz, vê São Mamed de braços abertos para o receber. E após este encontro, sem muitos mais pormenores registados, Dom Afonso Henriques dirigiu-se confiantemente para a batalha, pensando que, se o São Mamed lhe apareceu, tinha certamente o apoio divino. O lado de Dom Afonso Henriques tinha superioridade numérica, e com o apoio do experiente Dom Egas Muniz, Dom Afonso Henriques vence facilmente a batalha, derrotando os exércitos de Dom Fernão Pérez de Trava e de Dona Teresa. O que aconteceu com os derrotados é um mistério. Há versões que dizem que Dom Afonso Henriques prendeu a sua mãe e, ao visitá-la na prisão, chegou inclusivamente a bater-lhe.
Outras versões contam que Dona Teresa e Dom Fernão Pérez Trava fugiram para o reino da Galiza e ficaram lá a viver. Como a batalha se realizou no dia 25 de junho de 1125 d.C., que é o dia de São João Batista, o cronista de Santa Cruz aproveitou a coincidência da data religiosa ou do dia da batalha para dizer que, assim como São João Batista anunciou Jesus, assim aquela batalha, por se realizar no dia em que se venera esse santo, queria dizer que Dom Afonso Henriques era também um anunciador de um novo reino, o Reino de Portugal. Dom Afonso Henriques trabalhou muito para tornar o Reino de Portugal independente de Leão e Castela. Foi na Batalha de Ourique que o povo portucalense reconheceu pela primeira vez a soberania de Portugal. Mas deixem-me contar mais um pouco sobre esta batalha. Esta batalha ocorreu a pedido do primo de Dom Afonso Henriques, Dom Afonso VII, rei de Leão e Castela, que travava uma guerra contra os mouros. Apercebeu-se que com a ajuda do primo podia vencer mais facilmente a guerra. Então, a pedido seu, Dom Afonso Henriques marcha para Ourique, no Baixo Alentejo, onde lhe esperavam 5 reis mouros ou 5 taifas, prontos para defender os seus territórios com unhas e dentes. Cada um dos taifas dominava uma terra. São elas Sevilha, Badajoz, Elvas, Beja e Évora. Dizem que os exércitos mouros eram gigantescos e um exército muito pequeno de portugueses em comparação. Antes da batalha, diz a lenda que apareceu um homem de Dom Afonso Henriques. Homem que este já havia visto num sonho. Este homem profetizou que Portugal iria vencer a batalha. O velho homem pediu ainda que o conde português saísse à noite quando o sino tocasse na velha ermida, onde o homem vivia, e assim o fez. E à noite foi encontrar-se com o velho homem. Mas qual não foi o espanto para Dom Afonso Henriques, quando ao chegar à ermida viu um fortíssimo raio de luz. Nesse raio, Dom Afonso Henriques conseguiu distinguir a figura de Jesus crucificado. Depois ouviu a voz do próprio Deus, que lhe prometeu que venceria a batalha, e disse ainda que por meio do rei e os seus descendentes formariam um reino que levaria o seu nome até aos confins da terra. Depois disto, Dom Afonso Henriques foi para a batalha. O seu coração mantinha-se bravo, e no seu olhar podia-se ver a determinação. Apesar dos portugueses serem muito menos, com a sua força de vontade, conseguiram derrotar os 5 reis mouros. Para o povo nunca mais se esquecer daquela batalha, diz que Dom Afonso Henriques mandou meter na bandeira portuguesa os 5 escudetos azuis, simbolizando a derrota dos 5 reis mouros, e os 5 besantes brancos, representando as chagas de Cristo, o qual supostamente apareceu antes da batalha a Dom Afonso Henriques. O povo ficou tão feliz por conseguir aquela vitória contra os mouros que decidiram eleger Dom Afonso Henriques como rei de Portugal, demonstrando total confiança naquele homem que agora era o seu rei. E foi aí que surgiu o Reino de Portugal. A partir deste momento, o rei português, quando mandava uma carta para alguém, assinava como Rex Portugalensis, que queria dizer Rei de Portugal em latim. Mais tarde, o seu primo, de Leão e Castela, reconhece a independência de Portugal no Tratado de Zamora, em 5 de outubro de 1143. Por último, o Papa Alexandre III reconhece também a independência de Portugal na bula Manifestus Probatum, em 1179. Esta bula seria como se fosse hoje o reconhecimento de todos os países em que Portugal é um Estado independente. Dom Afonso Henriques criou o Reino de Portugal. Devemos-lhe isso a ele. Além da sua consolidação, foi um rei que pensou na nossa liberdade. Um homem que alcançou a melhor coisa que se pode ter: liberdade. O seu reinado abrangeu terras como o atual distrito do Porto, que já era do Condado Portucalense, e terras conquistadas aos mouros, como os distritos de Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e partes de Coimbra. Estas foram algumas das façanhas deste rei português. Para este vídeo não ficar muito longo, vou encerrar por aqui.
Mas se quiserem que eu conte alguma outra coisa sobre a história de Dom Afonso Henriques, digam nos comentários. Posso também fazer vídeos sobre personalidades importantes daquela época, como Dom Egas Muniz. Por fim, se tiverem alguma dúvida, metam nos comentários que estarei a responder.